TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando mais um quadro aqui, mais uma partezinha do membro do Corpo de Cristo para contar o testemunho. E hoje a minha convidada é a Elisama Pires, de São Francisco de Paula, vai contar a história dela, né? Mas um pouquinho antes da gente começar essa parte, quem acompanha o Janela do Céu já há bastante tempo sabe que o programa iniciou com a Elisama, né? Foi ela que iniciou aqui como entrevistadora. E antes de contar a história dela, ela vai ter que contar um pouquinho dessa experiência, como é que foi. Tudo certo, Elisama? Tudo bem, Ana, Luísa, tudo bem a todos, né, que nos acompanham, que assistem sempre, né, a TV Menorá. E realmente, né, foi uma surpresa, assim, participar do programa Janela do Céu, era algo que eu não esperava. E foi bem simples, assim, sem muita reunião, né. O irmão Sérgio me pediu para fazer algumas gravações de testemunhos, né, o objetivo era o testemunho dos irmãos. Só que quando nós iniciamos, né, tinha a Laís, outras irmãs, né, a Rosana participou, a Tayane participou, eles ajudaram também, né, os bastidores, tem sempre alguém atrás das câmeras. Tem bastante gente, né? Bom também, né? Então, nós começamos gravando sem saber que seria um programa e nem o nome, né, nem o horário, nada. A gente não sabia de nada. Naquela época, a TV Menorá recém estava dando seus primeiros passos. Em que ano que começou? Como? Em que ano que começou o Janela? Agora, tu me pegou, assim, acho que o ano, não vou saber dizer certo, assim, depois posso passar. Mas faz bastante tempo, né? Eu lembro que eu estava na cidade de Novo Hamburgo, como missionária naquela época. E eu sou meio ruim, assim, com datas. E aí nós começamos, assim, sem saber muito o que seria, né? O objetivo era só captar testemunhos, né? Para levar a palavra do Senhor. E aí foi, mas sempre bom, assim, a gente ouvir, né? Eu cresci muito ouvindo os irmãos compartilhando, né? Porque a gente cresce ouvindo, assim, o testemunho, porque... eu sempre falo, né, o testemunho, ele não tem como você questionar, ele não tem como você discutir aquilo. Se é uma palavra, uma mensagem, uma pregação, até as pessoas podem questionar a questão de interpretação, né? Mas não tem como você questionar uma coisa que a pessoa está vivendo, que ela experienciou, né? O testemunho que a pessoa praticou a palavra e deu resultado na vida dela, né? Então isso é muito proveitoso, né? E eu sou muito grata, assim, por ter participado. É trabalhoso, é difícil. Quem faz rádio, quem faz, né, tá envolvido sabe, né, o quanto é trabalhoso, mas tudo vale a pena, né? E a gente vê, assim, também nos irmãos que compartilhavam, relembrar aquelas coisas, reviver aquele passado. Também parecia que Deus fazia uma cura de memórias naquele momento, né? E muitos saíam, assim... revigorados, assim, até emocionados, e vi que Deus estava agindo naquele momento. Então foi tudo muito bom. Elisama, então hoje tu tá do outro lado da tela, né, pra contar o teu testemunho, porque eu mesmo, né, só fui conhecer a tua história muito depois de já ter te conhecido, né, de ver, entrevistando várias pessoas, mas às vezes acaba, né, que não teve espaço pra te contar o teu testemunho ainda. Então hoje aqui é a tua vez de contar pra nós como é que foi o teu início com o Senhor, quando que tu conheceu Cristo, quando que tu tomou essa decisão, né, de servir o Senhor, que tu possa contar aí pra nós como é que foi tua trajetória. Bem, então vou começar e me interrompa, né, se eu ficar falando demais aqui, né. Então, eu nasci num lar cristão, né, meus pais já tinham conhecimento da palavra, já tinha, assim, uma busca, né, meu pai sempre foi uma pessoa que sempre buscou muito a palavra, sempre. Então, aquilo quer queira, quer não, aquilo vai também, o modelo, né, eu acho que educa mais
Uhum. o exemplo que os pais dão do que as próprias palavras. Então, a minha vida sempre foi assim, a igreja, em casa, e eu gostava, né? Meu pai tinha discipulado, a gente estava sempre envolvido com as coisas do Senhor, né? Era uma denominação, não era a Igreja do Senhor Jesus ainda, né? E aquilo sempre fez muito bem, assim, eu sempre tive experiências pequenas e meus pais sempre cuidaram muito o que eu me alimentava, eu tive uma educação que para mim seguir o caminho reto, sabe? Uhum. Mas ao longo do tempo, assim, eu pude observar que eu tinha algo dentro do meu coração, que eu acho que é Deus, que era uma coisa, assim, que me ajudava, como diz aquela palavra, né, que o temor do Senhor, que está no nosso coração, né, parece que quando eu ia me desviar ou as coisas poderiam me influenciar, parece que eu recuava, que eu tinha um receio, que eu tinha medo, sabe? Então eu ia até um ponto na escola, com as pessoas, e depois eu tinha, porque sempre em casa eu sempre fui muito bem instruída, sabe? Então, sempre foi me explicado. Não numa questão assim de punição, mas Sim. o caminho do Senhor é esse, como tem que ser agir é assim, né? Se tu fizer isso, vai ter consequências. Então, graças a Deus, assim, Deus me deu esse presente, né? Que hoje, apesar de ter, com certeza meus pais não foram perfeitos, né? Mas de terem excessos, ter coisas assim que eles não foram adequados, mas hoje eu vejo assim que foi bom também, porque Deus me guardou, né, nesse sentido. E nesses momentos de decisão, assim, tanto na adolescência, né? Porque embora pareça uma coisa um pouco que não é importante no momento, mas são essas decisões que a gente vão tomando desde a adolescência que vão nos dando um rumo, né? Pra vida adulta e tudo mais. Tu sentia, assim, que tu decidia não participar ou decidia não tomar tal escolha, era por temor do Senhor ou tu se sentia assim mais por questão dos teus pais, do ensino que tu recebia, ou tu já tinha, como tu falou assim, essa ligação era com Deus, tu entendia que aquela decisão era por Deus? Sim, quando eu entrei na adolescência, aquela idade, né, terrível, quando eu entrei na adolescência, como que eu posso dizer assim, eu meio que a igreja, porque eu não cresci ouvindo o reino, né? As coisas assim. Então, eu sempre senti, apesar de nova, que parecia que faltava alguma coisa. Eu entendia a verdade do Senhor, porque onde eu nasci espiritualmente, a gente entendia o quê? Que a gente aceitava Jesus, era batizado, tinha que frequentar a igreja e esperar Jesus voltar. Era isso? Então, quando eu entrei na adolescência, comecei a vislumbrar o mundo, as oportunidades que o mundo dava, as outras coisas que eu poderia fazer, não ficar só dentro da igreja. Então, aquilo começou, assim, a despertar aquele lado da carne, assim, né, em mim. Então, no meu pensamento, por fora não manifestava nada, mas por dentro, Satanás já começou a me seduzir, né? Então, me falavam sempre que o mundo era ruim, que o mundo era isso, que o mundo era do diabo, mas daí eu comecei a ver que o mundo também tinha coisas boas, né? E que aquilo me atraía. Então, eu estava naquele conflito, né? Sabendo do que Deus queria, sabendo das coisas do Senhor, mas também tinha uma parte dentro de mim que me atraía para as coisas do mundo, né? Então, teve um momento, assim, que eu não me perdi, assim, de uma maneira que me comprometesse, sabe? Mas estava me afastando, assim, da presença de Deus. Né? E foi nesse momento que vocês conheceram o reino. E aí coincidiu que nesse momento que eu tava, assim... E meus pais, eles conhecem a gente, sabe que a gente tá, assim, meio, né? Saindo, tendo expectativas no mundo e tal. E aí a gente conheceu através... Eu lembro que eu estava trabalhando, meu pai tinha uma livraria, e meu pai chegou e disse assim, olha que legal,
eu combinei com o Sérgio Alves, de Cachoeira do Sul, ele vai ministrar 3 vezes aqui um curso de cura interior e PDF. Na época se chamava PDF, né, o Padrão Divino para a Família. E eu disse, que legal, mas lá por dentro eu pensei assim, mais um, né? Mais um que vai vir aí, mais um que... Porque meu pai também tinha uma igreja, né? Ele era o pastor da igreja. Então, eu pensava, mais um que vem aí. E aí, só que não foi mais um, né? Quando chegou ele e mais... eu lembro que era o Furlan e a Simone, até posso dizer o nome, né? Seus irmãos amados. E eles chegaram e primeiro, assim, quando eu olhei, assim, aquilo me deu um choque dentro de mim. Porque não era nada do que eu estava acostumada, sabe? Porque eles chegaram, assim, o ministro, principalmente, chegou vestindo uma roupa muito simples, e a gente não estava acostumado com isso, né? Porque todos eram, assim, vestido de paletó, de gravata, de social, né? Falando simples, comendo pouco, né? E aquilo, assim, mas o que eu mais senti, assim, quando eu coloquei o olho, assim, neles e no irmão, eu pensei, assim, esse cara é de Deus. Eu senti que era, sabe, não era nada externo. Eu tinha uns 15 anos, 14 anos. E aquilo confrontou as coisas dentro do meu coração. E eu não quis muito saber, assim, logo no início. Mas, para resumir, para mim não me alongar, aquilo eu comecei a ouvir porque me chamou a atenção, né? Eu tinha 14 anos. E aí aquela palavra começou a entrar dentro do meu coração. E eu tava fazendo um monte de coisa errada, coisa escondida do meu pai, de namoro, coisa assim. Nada assim... Sim, fosse comprometer. Muito terrível, mas coisas assim tava escondido, né? Eles não estavam sabendo. Então, aquilo me constrangeu muito, sabe? Porque parecia que tudo que eu tava fazendo, eles estavam vendo. Porque era Deus, sabe? A luz, a presença de Deus na vida deles mexeu, né? Dentro de mim. E aí eu comecei a ouvir a palavra. E aí, de repente, quando eu comecei a ouvir aquilo, parece que daí completou, como se... tem até uma ministração que fala, né, da pomba, que ela não pode voar só com uma asa para um lado. Então, eu conhecia metade da verdade. Eu só conhecia a graça. Eu não conhecia a parte da restauração, que eu tinha que me negar, que Deus tinha minha alma ainda para restaurar, que era por isso que eu tinha coisas pecaminosas, né? Que não era só fazer a oração do novo nascimento e se batizar que eu estava santificada, que eu tinha ainda um caminho para seguir, né? Então aquilo parece assim que para mim foi assim eureka, sabe? Eu consegui, parece que fechar o ciclo, sabe? Por que eu estava aqui? Por que eu tinha que ir na igreja? Por que eu tinha que ler a Bíblia? Todas essas perguntas começaram, esses questionamentos dentro de mim, porque eu não tinha vontade de ler a Bíblia, mas daí com isso me deu interesse. Então eu preciso conhecer a palavra, preciso conhecer os mandamentos de Deus. Então parece assim que completou e encaixou por dentro do meu coração, só com a palavra. E aí eu comecei a buscar, e eu não sei explicar, e também não tem uma lógica, que eu tava assim, indo pra esquerda, e daqui a pouco virou a parabólica, assim, e aí fui pra direita, e eu só tinha vontade de me consagrar e de buscar. Aí vinham os missionários lá em casa, naquela época era assim, né? A gente recebia as pessoas porque não tinha TV Menorá, não tinha editora. Então, para a gente poder receber a palavra, as pessoas que tinham que vir ministrar para nós. E eu sugava eles porque tinha muita sede. E parece, assim, que Deus desvendou o mistério, assim. Foi mesmo, né? E eu não tenho uma explicação, assim. Em meses eu tava outra pessoa, com planos completamente diferentes, com interesse completamente diferente. E aí eu só queria saber de ler Bíblia, de me consagrar, de jejuar. E comecei a jejuar forte, assim, e ler muito a palavra. E o sonho
o sonho de consumo naquela época era a gente poder ir em Cachoeira do Sul, né? Então, em vez nas férias, né, ao invés de eu ir passear, eu ia para Cachoeira, ficava o tempo inteiro lá que eu podia o máximo. E por fora, assim, eu era uma adolescente normal, mas por dentro, Deus estava trabalhando em mim, né? Deus, com certeza, tinha um plano que eu não sabia, né? E todo aquele mundo que eu tinha planejado para mim, profissional, como pessoa, eu sempre fui muito idealista de correr atrás, assim, eu era muito colérica, extremamente colérica, agora eu já perdi bastante, assim, né? E aí, aquilo de repente começou a ficar sem cor, aquilo de repente começou a desvair, e dentro de mim só crescia o desejo de servir o Senhor. Então não foi nada imposto, sabe? Que, como as pessoas dizem, filha de peixe, peixinho é, então porque teu pai era pastor e tal, então tu vai ser missionário, vai ser... Não, sabe? Porque até os meus pais, no início, eles ficaram apavorados do que estava acontecendo. Eles também não entendiam. Porque, de repente, do nada, uma pessoa que não queria mais, assim, muito as coisas de Deus, né? Eu só queria saber de sair, de jogar, de passear com as minhas amigas, assim, coisas normais, assim, da idade, e de repente eu só tava em casa, lendo Bíblia, estudando apostila e jejuando. E como é que tu sente, assim, que foi esse processo de... Porque pelo que eu entendi foi rápido, né? De se conectar com Deus. De entender que é ali que tu ia tirar o teu suprimento, o entendimento, né? Da comunhão com os irmãos, que tu ia ver o Senhor. Como é que foi que tu encontrou, assim, essa linha, né? Esse caminho para conseguir chegar até Deus? Uma das coisas, assim, foi a palavra que me chamou a atenção, e aquilo, eu não tenho uma palavra, eu não tenho uma explicação, eu não sei explicar, sabe? É uma coisa, assim, que encaixou dentro de mim, pra mim é que nem aquela palavra, sabe aquela parábola que fala que a pessoa foi lá e cavou um buraco e achou uma pérola, e aí... tapou aquilo, vendeu tudo que tinha para conseguir aquilo, para mim foi isso. E aí eu me agarrei naquilo, é isso que eu quero, é isso que Deus tem para mim. E aí eu abandonei muitas coisas porque eu queria aquilo, sabe? E Deus eu fui entendendo que era de Deus que eu precisava, que era Deus que me supria. E aí Deus foi, claro, com essa busca que Deus me proporcionou, né? Eu fui buscando, e Deus foi curando também meu coração, né? Sim. Das mágoas, né? Eu tinha uma mágoa, eu tinha uma amargura muito grande, um problema de relacionamento com a minha mãe, por exemplo. E eu lembro que tudo que me falavam, eles amam, tu tem que ler tal livro, e ela, eles amam, tu tem que fazer tal coisa, tem que jejuar, tem que perdoar fulano, tem que fazer isso. Tudo eu fazia cegamente, porque eu queria Deus, assim, sabe? E parecia que eu tinha descoberto tudo que eu precisava na vida. E foi, né? Que é Jesus. Jesus dentro de mim. A gente vê, assim, né, que esse momento de encontro com o Senhor, ele não tem idade, né? Porque eu vejo, assim, que às vezes a gente pensa, ainda é adolescente, espera quando ficar adulto, né? Como é que ele vai entender agora? E acaba ficando de lado mesmo, né? A pessoa quando é mais jovem e chega assim na vida da igreja, né? Mas na verdade a gente tem uma semente ali ainda, né? Que pode ser plantada para depois tomar as decisões de acordo com aquilo que o Senhor traz, né? O bom de quando a gente é jovem, assim, adolescente, é porque a gente não tem muitas responsabilidades, né? Então tu tem uma mente tu tem mais tempo e uma mente mais livre para poder buscar, para poder orar, para poder ler, né? Por exemplo, uma pessoa que tem que trabalhar, que tem família, que tem isso, então o tempo é menor, não que não vá conseguir com Deus, assim, né? Buscar. Mas o tempo, então, eu sempre digo para os jovens, né? O bom dos jovens é que eles têm tempo. E não tem uma cabeça preocupada, né? Com boleto, com ter que pagar isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar, né? Não tem muita responsabilidade. Então, tu tem uma mente mais livre,
um coração ali aberto, tem tempo, né? O tempo é muito precioso, então ao invés de ficar ali na internet, vai fazer a escola do reino, vai fazer tanta coisa que dá para buscar, e isso é uma semente que vai estar plantada Com ali. certeza. Mas claro, né? Essa foi a minha experiência. Né? E aí, como é que foi, um pouquinho depois, vamos pular pra frente aí pra gente conseguir ouvir toda a história, né? Como é que foi essa decisão que tu contou até agora? Foi nessa parte da adolescência, né? Esse encontro com o Senhor. Mas a gente sabe aí, quem te conhece, né? Sabe que tu tomou essa decisão de servir ao Senhor, né? Em tempo integral, de realmente estar com o Senhor. Queria que tu contasse um pouquinho pra nós como é que foi esse processo, esse encontro com esse momento. Eu comecei a buscar muito, né? Buscar muito a palavra. E eu lembro que um dia eu estava na livraria, que eu trabalhava na livraria do meu pai, lendo o livro de Romanos, capítulo 1 ali. E aí tem uma palavra, agora não lembro o versículo, que diz assim, que Paulo falava, né? Que ele era devedor a Cristo de levar, então, a palavra, né? Que ele não era apenas o membro, mas que ele tinha essa comissão. E aquele versículo brilhou para mim. Aí naquele dia eu entendi, estava sozinha. Aquele dia eu entendi que era isso que Deus tinha para mim, que Deus queria que eu servisse Ele integralmente, né, para Deus. Só que meu pai tinha que aceitar, minha mãe tinha que aceitar. Eu tinha 17 anos, né, 16, 17. Então, tudo foi... Mas Deus foi fazendo, assim, né? E eu lembro que... eu acredito, assim, que o irmão Sérgio já estava em oração, né? Para ver se era ou não da vontade do Senhor. E aí, nós... tinha um seminário, Santuário de Deus Sois Vós. E era muito raro o meu pai querer ir para Cachoeira, assim, toda a família, né? Porque, geralmente, se a gente a gente levava sempre irmãos para poder também participar, né? E aí chegou assim nos finalmente, assim, vai, não vai, vou, daí eu ia ficar, daí e foi aquela turbulência, assim, né, de decisão de viagem. Daí meu pai bateu o martelo e disse, não, vai só nós, só família. Nunca tinha acontecido isso, né? Aí fomos, aí chegamos lá, e o irmão Sérgio compartilhou, e eu tava naquela expectativa, sabe? Porque eu não sabia como falar pro meu pai e pra minha mãe, porque eu não sabia se eles iam aceitar ou não, como é que é, né? E eu também não sabia se eu falava com o apóstolo, como é que isso acontecia. Eu também não sabia o que eu tinha que fazer, sabe? Pra dizer, eu acho que eu vou ser missionária. Eu não sabia como me apresentar, eu deixei, assim, livre, né? E aí ele compartilhou assim, olha, eu estava em oração e orei que se Deus tivesse um plano com a vida da Elisama para ela seguir, né, como missionária e tal, eu creio que Deus está mostrando isso para vocês, está mostrando isso em sonho, em visão e tal, que vocês viessem só vocês, porque nunca aconteceu isso, né? E realmente estava só nós, né? Então aquilo eu fiquei muito feliz, porque eu não precisei fazer nada, né? E aí meus pais tiveram um pouco de luta, assim, foi muito difícil, num momento muito difícil, meus pais estavam bastante resistentes, assim, não por servir o Senhor, mas para sair de casa, sabe? Sim. E aí chegou um ponto, assim, que meu pai estava sem carro, meu irmão, a gente estava bem mal financeiramente, perdendo tudo, assim, tava perdendo tudo, livraria, tudo. E aí meu irmão ficou doente, e aí o médico assustou a minha mãe, disse que se ele não melhorasse, ele poderia até progredir a anemia que ele tinha para leucemia, né? E aí minha mãe chegou em casa e disse para meu pai, vamos levar essa guria essa semana, porque senão nós vamos tudo morrer. Porque Deus não tá se agradando e tá ficando assim insustentável, né? E foi difícil chegar até a Cachoeira, porque a gente teve que pegar o carro emprestado, no trajeto furou o pneu, aí meu pai colocou o step, mais um tempo furou o step, foi assim...
bem trabalhoso, mas chegamos, né? E aí eu fiquei, e eu não me arrependo, sabe? De ter, não me arrependo, Deus sabe, do meu coração, não me arrependo disso, porque Deus sempre me sustentou, né, em todos os momentos. Não é fácil, eu digo para aqueles, né, irmãos que, como diz lá na palavra, né, aspiram, né, a esse serviço. Não é uma coisa que eu acho que é para todos, sabe? Eu acho que é para quem tem chamado mesmo, que Deus dá essa graça. E assim, se Deus não te chamou, fica, né, servindo o Senhor onde tu tá. Mas se Ele te chamou, vai. Se Deus te chamou, vai, porque Deus vai. Porque depois do chamado de Deus, eu vi assim que ninguém que desprezou esse chamado teve sucesso na vida, sabe? Se Deus tá te chamando, vai, porque Ele vai te sustentar. A vida missionária, sim, ela é bom e ruim ao mesmo tempo. E eu vejo, assim, que a vida missionária, tu tem que aprender a conviver com a solidão. É um pacote que vem junto, né? Tu tem que aprender a se sentir segura, feliz com Jesus, sem nada externo. Se vier alguma coisa, é um bônus, né? Que às vezes Deus proporciona, né? Alguma coisa, assim, diferente. E tem que estar, assim... as pessoas acham, assim, que para ser missionário, servir o Senhor, tu tem que saber pregar bem, tu tem que saber louvar bem, tu tem que ter talentos nesse sentido, né? Mas eu vejo, assim, ó, o que a gente precisa é só se humilhar. Se tu se humilha, se a cada ponto, cada desafio, cada dificuldade, tu se humilhar para Deus erguer aquela obra, se humilhar no convívio com os irmãos, né? Aí Deus sempre vai honrar, sabe? Precisa de humildade. Rapidinho, antes da gente encerrar, queria perguntar assim pra ti, porque tu cresceu dentro da igreja e o início da tua vida adulta foi dentro da igreja também, né? Foi já envolvida com as coisas do Senhor, não mais como alguém que só participa, mas realmente com uma decisão de servir o Senhor, né? E eu queria perguntar assim pra ti, como é que foi esse processo de aprender, de compreender as coisas da vida adulta, os compromissos, mas tudo estando relacionado a Deus, né? Tendo esse compromisso extra, vamos dizer assim, né? Que era já com Cristo. Como é que foi o teu crescimento a partir dessa decisão? Olha, assim, ó, é uma questão bem interessante, porque o desenvolvimento da gente como pessoa também, né? Eu aprendi muito com os meus irmãos mais velhos, né? Aprendi muito também, não por eles me explicarem, mas por observação, né? Josué foi assim com Moisés. Moisés não sentava com Josué para explicar nada. Ele aprendia por observar Moisés. Ele aprendeu, né, a ouvir Deus. Ele aprendeu. E tem uma palavra lá em Efésios, se não me engano, que diz, né, que Paulo diz que a gente tem que imitar, né? E eu fiz isso. O que eu não sabia, o que eu me sentia insegura do que fazer, eu imitava aqueles que eram espirituais, né? Se eu tinha que tomar alguma decisão, se eu não sabia muito o que fazer, então eu vou imitar quem tá fluindo Deus, né? Eu fiz isso e segui muito, assim, aquilo que era me determinado. Eu aprendi isso logo, assim, aprendi errando, né? Que as determinações que a gente tem que aprender nas pequenas coisas. Assim, se alguém te diz, olha, não é para ti atravessar a rua, segue reto e faz isso, né? Aí no meio do caminho a gente dá uma volta, vai, né, faz outra coisa. Eu aprendi isso, eu acho que me protegeu, me beneficiou também, né, na vida adulta. E aprender as coisas com Deus, a seguir exatamente aquilo que te foi determinado pelas lideranças da igreja. Porque Deus vai honrar aquilo ali, sabe? Não é a questão pessoal, é a questão... Deus vai honrar. E eu errei muito, assim, na missão também, por imaturidade como pessoa também, sabe? Então, às vezes,
nem era uma questão assim espiritual, né? Mas era uma questão assim, eu estava crescendo ali naquele meio, né? Eu saí com 17 anos e vivi de cidade em cidade, né? E eu estava crescendo naquele ambiente, né? Então teve muitas coisas que eu errei, que eu falhei, mas por imaturidade pessoal às vezes, né? Então, mas eu sei que Deus, a gente vai aprendendo, né, as coisas do Senhor. E tudo é um aprendizado. Isso é o que o Senhor sempre pede pra gente, né? Continua o teu crescimento. Já cresceu, já é adulto, continua o teu crescimento. A gente nunca vai chegar a um estágio onde a gente tá bom, né? Em nenhum momento isso vai acontecer com o Senhor, em nenhum momento isso vai acontecer dentro da igreja, porque a gente sempre vai ter que estar crescendo, né? Sempre nesse meio com os irmãos, de aprender errando, de aprender observando, para que a gente fique, né, nesse acordo como o Senhor deseja no corpo de Cristo, né? Então tá aqui, gente, testemunho da Elisama, né? Pra quem não conhecia ainda a história, né? Esses momentos de decisão. Foi pouco tempo, a gente já tá estourando aqui. E a gente não ouviu tudo ainda, né? Com certeza tinha muitas experiências, né? Em missão, experiências na vida, né? Já é mãe agora, né? A gente podia ter mais testemunhos aqui, mas o nosso tempo encerrou, né? Só queria agradecer a Elisama por contar pra gente essa parte. E também, né? A gente acompanha há anos já as entrevistas aqui no Janela do Céu, né? Com a Elisama. Agradecer por hoje estar contando aqui pra nós. Para mim é uma alegria, né? Sempre poder compartilhar do que Deus faz e fez, né? Na minha vida, e espero sempre poder contribuir, né, naquilo que Deus me dá a graça, contribuir para Deus, para o crescimento de todo o corpo de Cristo, né, para que todos nós possamos estar ligados no Senhor, né, e ter esse crescimento devido. E eu deixo para os irmãos, né, que a gente sempre persevere, que a gente sempre busque, né, de todo o nosso coração, né. Eu vejo que a gente precisa ter uma ligação com Deus, né? Antes de estar ligado com a estrutura, com a igreja no sentido tempo, pessoas, ambiente, pastor, líder, sabe? A gente tem que aprender, assim, a crescer, ouvir Deus e estar ligado, amar o Senhor, né? Em primeiro lugar. Amém. Isso aí, então, muito obrigada a todos que estiveram aqui, ouvindo o testemunho, conhecendo a história da Elisama comigo, e muito obrigada, Elisama, por contar aqui nesse tempinho um pouquinho da tua história. Agradeço, Deus abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.